nós somos justificados por Deus e hoje devemos nos vestir de justiça através desta armadura espiritual que o Senhor nos concedeu. Vamos falar sobre isso hoje? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino, estou aqui com este propósito de estar compartilhando com você da Palavra de Deus todos os dias nos nossos devocionais diários, trazendo lições da Bíblia, reflexões da Palavra de Deus, olharmos para textos da Bíblia e refletirmos sobre eles. E assim olhar para a nossa vida e perceber o quanto nós temos colocado cada um deles em prática. Como é importante nós estarmos sempre atentos à nossa maneira de andar diante de Deus. E a melhor maneira de nós fazermos isso é olhando para a palavra do Senhor. Por isso, se você também deseja, todos os dias, parar um tempinho na sua correria do dia a dia para meditar na palavra do Senhor, que você possa estar aqui junto comigo. Por isso, já se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntas estarmos todos os dias nesse firme propósito de meditarmos, aprendermos e tomarmos lições da Bíblia para as nossas vidas. Amém? Bom, essa semana nós começamos a falar sobre a armadura espiritual, a armadura que Deus nos dá. Como cada um desses elementos são tão importantes, como nós precisamos caminhar nele como um soldado, que não adianta ele estar apenas com o escudo, não adianta apenas ele estar com o cinto, mas ele precisa estar com toda a armadura. Nós também temos acesso a toda esta armadura que o Senhor nos concede. E como eu disse aqui na introdução, hoje nós vamos falar sobre a justiça e a parte da armadura que fala sobre a justiça é a couraça. Por isso nós vamos meditar na palavra do Senhor em Efésios 6:14b. Efésios 6:14, nós vamos ler apenas a parte B. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. E vestida a couraça da justiça. A couraça é a parte da armadura que serve para proteger todo o peito e as costas do soldado, ou seja, ela fica encarregada de proteger os órgãos vitais deste soldado contra os golpes, e por isso ela cobria tanto a parte da frente quanto a parte de trás do seu tronco. Amortecia o impacto das flechas e os cortes por lâminas. Nós estamos falando aqui de um padrão da armadura antiga. Como é Paulo que se refere sobre esta armadura, nós podemos ter em mente os soldados romanos, porque eram a armadura que eles mais viam ali naquele tempo. Então, quando Paulo se refere à armadura com aquele povo, com os efésios, eles logo conseguem trazer à sua mente esse soldado, esse padrão de armadura. E quando nós falamos de couraça da justiça, no sentido bíblico, esses órgãos vitais que nós mais trazemos ênfase é o coração, representa as emoções. A couraça guarda os nossos sentimentos. E por que nós temos também que nos revestir tudo aquilo que continua promovendo a nossa vida em Deus, assim como os órgãos vitais eram protegidos por essa couraça, nós também precisamos nos revestir desta proteção. E a forma que nós revestimos os órgãos vitais, aquilo que continua promovendo a nossa vida diante de Deus, é a justiça. Por isso eu quero abrir e fazer-nos olharmos com mais evidência para a justiça. O que é a justiça para você? Quando você ouve falar de justiça, ser justo, andar em justiça, justiça de Deus, afinal de contas a justiça é uma palavra que está muito presente dentro da Bíblia. Então, o que é a justiça? A justiça não é apenas um conceito legal, mas sim atitudes morais, fidelidade às alianças e ações ativas em favor dos vulneráveis e oprimidos. Quando a Bíblia fala de justiça, nós podemos pontuar pelo menos 3 formas de justiça. A primeira justiça é a justiça divina, e eu posso fazer menção também do Salmos 89:14, que diz: a justiça e o juízo
são base do seu trono. Misericórdia e verdade andam diante da sua face. Então, a primeira forma de justiça que nós podemos entender é a justiça de Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos em Deus justiça. E como esses salmos diz, justiça e juízo é a base do seu trono. Diante de Deus, a justiça é exatamente isso, a base do seu trono. Então, essa primeira justiça que eu quero fazer menção com você é a justiça de Deus. É a perfeição de Deus. É a perfeição moral de Deus, que governa todo o universo com retidão e fidelidade às suas promessas. Uma outra forma de justiça que nós podemos identificar dentro da Bíblia é a justiça como a nossa forma de viver, a conduta que nós temos para com o nosso próximo. E quanto a essa justiça, eu quero fazer menção de Provérbios 21:21. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 21:21: o que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. O que segue a justiça achará justiça e honra. Então, quando se trata da nossa justiça como forma de viver, quando nós buscamos ser justos na nossa conduta, quando nós buscamos caminhar, agir, viver em justiça, nós também receberemos a justiça e a honra. O justo, então, será honrado pela sua forma de viver em justiça. E quanto à nossa forma de viver, eu posso colocar aqui também como a justiça na prática, aonde eu quero a justiça de Deus para mim e a misericórdia para o meu irmão. E sendo assim, eu não vou perder tempo apontando os erros dos outros, mas eu vou procurar todos os dias caminhar em justiça, olhar para o meu caminhar, para como está a minha conduta. Mas muitas das vezes o que nós vemos é que nós queremos a justiça para o outro, sempre querer que ele pague pelas suas ações, sempre querer que a justiça venha sobre ele e misericórdia sobre as nossas vidas. Quando na verdade, nos vestirmos da justiça é olhar para nós mesmos e procurar nos nossos caminhos aquilo que nós ainda estamos em falta. O justo é aquele que caminha sem ter nos seus passos, sem ter no seu caminho faltas, mas ele procura ser justo em tudo. E quanto mais eu olho para os meus defeitos e falhas e para a necessidade de caminhar como justo, mais eu vou desejar por misericórdia para com o meu irmão, para que ele alcance níveis mais elevados no seu crescimento com Deus e também experimente uma vida justa. E nós temos também a justiça da qual nós fomos justificados. Nós somos justificados por Cristo e por isso hoje nós temos a oportunidade de vivermos em justiça, de sermos justos. Cristo nos justifica porque Ele, sendo justo perfeito, veio até a terra, pagou toda a dívida que tinha contra os nossos pecados e hoje nós podemos ter esta possibilidade de caminhar em justiça. E quando nós olhamos para a justiça sendo este elemento da armadura de Deus, eu quero trazer aqui também uma curiosidade. Esta era a parte da armadura que era mais pesada. Você se vestir com esta couraça, ela era muito pesada e exigia costume para ser carregada. Você precisava adquirir uma certa prática para conseguir carregar essa couraça, sem se atrapalhar nos seus movimentos. Isso indica que as obediências aos princípios divinos requer constância e força espiritual. Olhar para esta couraça, para o peso que era carregá-la, e para que isso necessitasse habilidade, ser justo, também exige de nós, não um peso, mas um posicionamento que faça com que nós não venhamos tropeçar, que faça com que nós não venhamos trilhar caminhos errôneos. Então, quando nós pensamos na couraça, nós também precisamos entender isso. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, mas é com diligência. E espiritualmente falando, você não vai conseguir ser justo olhando para a sua vida de qualquer maneira, levando as suas decisões de qualquer maneira. Mas quando você todos os dias procura ter constância na palavra, na busca de Deus, isso
vai trazer para você força espiritual. Logo, levar esta couraça não lhe será pesado, mas você terá habilidade e força suficiente para carregá-la, não negligenciando aquilo que é necessário para que você seja envolto nessa justiça. E de uma forma a trazer uma aplicação prática na nossa vida referente à couraça. Vestir diariamente a couraça da justiça significa fazer escolhas que honram a Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se a si mesmo se isso agrada ao Senhor. Quando o inimigo acusá-lo por erros do passado, lembre-se que a sua identidade está em Cristo e que Ele já levou sobre si a condenação. Por isso, cultive uma vida de santidade, arrependimento, comunhão com Deus, sabendo que a verdadeira proteção para o coração não está nas nossas forças, mas na justiça que Cristo nos concede. Assim como um soldado jamais estava em batalha sem a sua couraça, o cristão nunca deve enfrentar o dia sem estar revestido da justiça de Deus. Quem protege o coração permanece firme diante das lutas, resiste às situações do inimigo, continua avançando até alcançar a vitória que o Senhor preparou. Hoje, a lição da Bíblia que nós tomamos para a nossa vida sobre a armadura de Deus é a couraça da justiça. Proteja o seu coração e seus sentimentos em Deus, revestido pela justiça. Amém? Essa é a nossa reflexão de hoje. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre mais elementos desta armadura e eu espero você para juntas aprendermos e crescermos na palavra de Deus. Deus te abençoe, abençoe sua casa, tudo que você for fazer. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!